Vou conversar aqui com a arquiteta Virgínia Moura, a quem eu dou o bom dia, agradecendo pela participação no programa. Virgínia, então, acabou essa história de se achar que o chique, o clean é usar o clarinho, né? Hoje já pode se usar mais. Olha, realmente hoje a decoração ela está muito eclética. Então você pode ter, não tem mais aquela história só de modismo, assim, que as pessoas tinham a tendência, né? Lógico, a tendência existe, mas ela é mais ali na origem. Então, para a gente que vai utilizar mesmo essas tendências, existe uma gama tão variada que dá que a gente pode estar utilizando diversos materiais de tipos diferentes, do rústico ao sintético, do industrial ao artesanal, em diversos ambientes. O mercado piauiense, ele está acompanhando a criatividade de vocês que são arquitetos? Olha, aqui em Teresina não perde em nada, e eu acredito que acho que para o mundo, porque a arquitetura em Teresina, ela há muito tempo que ela é vista com respeito no Brasil todo. Tanto que nas maiores revistas, né, do Brasil, a gente tem vários projetos de arquitetos daqui, né? Já, arquitetos daqui já saíram para expor em shopping de São Paulo, em mostras que passam o ano todo mostrando o trabalho de arquitetos daqui. Né? Você vê os arquitetos sempre antenados no que acontece com o mundo. Até porque Teresina tem um crescimento imobiliário muito grande, é impressionante. É uma cidade, apesar da nossa temperatura não ajudar muito, porque ser muito quente, mas isso aí a gente resolve com outros artifícios, né? E ela é uma cidade agradável e que as pessoas têm esse gosto, têm um bom gosto de estar cuidando dos seus ambientes. Bom, então vamos falar agora sobre os benefícios e os detalhes importantes sobre esses materiais. Eu quero começar falando pelo revestimento com fibra de bambu. Gente, está em alta. Tá. E você encontra já fácil aqui em Teresina. E ele pode vir no tom branco de diversos volumetria, né? Ele é leve, você aplica com facilidade, né? Recebe pintura por cima também, se quiser, né? Então a fibra de bambu é um material de inclusive bom preço também, né? Que você pode estar utilizando em muitos ambientes. Realmente, olha gente, como é belíssimo. Esse cenário aí tá lindo, ou seja, você tem aí a sua casa e você de repente quer mudar alguma coisa, né, Virgínia? Olha, hoje em dia, quem vai fazer uma decoração, quem vai fazer uma ambientação, se você não utiliza algum tipo de revestimento diferenciado em algum detalhe, você acaba deixando um pouco a desejar, porque ele enriquece demais o ambiente. Fica muito aconchegante, é rico visualmente, né? E você tem uma variedade imensa, como esse que a gente está vendo, que ele é natural. Aqui a gente encontra fácil, que é talos de bambu, né, que você faz nesse trançado artesanal. E aqui em Teresina nós temos muita facilidade com matéria-prima para isso, né? Então basta você procurar um profissional que esteja antenado com isso aí, que você vai ter efeitos e a preços que você imagina que não vai poder, mas na hora que você vai pesquisar, você vai ver que você tem condições de colocar na sua casa. Virgínia, é impressionante como as pessoas ainda têm aquela história de achar que contratar um arquiteto é muito caro e que tarará, e às vezes eu vejo amigas minhas conversando, eu quero reformar minha casa e tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Gente, você gasta muito mais quando você quer começar a inventar coisa demais. Se você contratar um arquiteto, você vai poder diminuir as suas contas, as suas despesas, você vai conversar com o arquiteto, ele vai lhe dar uma infinidade de opções muito mais baratas do que se você fosse atrás, não é, Virgínia? Exatamente. Eu acho assim, o arquiteto, você tem que ter afinidade com o profissional, né? Então, assim, caso você tenha tido uma experiência ruim, às vezes é porque não ajustou com aquele profissional, você encontra um profissional que consiga ter uma leitura, entenda o que você está querendo. Então, realmente, se você consegue ter um feedback com um profissional de arquitetura, você vai ter resultados que você vai ter a certeza que seu dinheiro está sendo bem investido, entendeu? Então, eu acho que é um mito que está na hora da gente desmistificar, porque os profissionais cada vez mais estão com aquela preocupação de atender o gosto do cliente e não pensar só em si. Lógico, Claro. o arquiteto tem que impor a sua identidade, mas ele tem que se preocupar muito mais com o imaginário do cliente. Né? O arquiteto ele é só um instrumento
de transformar aquele sonho que o cliente tem em algo palpável para ele, em algo que fica interessante. Eu acredito né? que isso seja feito por vocês com muito amor, Ah, né, mas com Virgínia? certeza. Porque assim, você dá É um vida prazer mesmo. ao novo, né? Você sabe, você transformar aquele ambiente. Quando você monta um projeto aí que termina, que você vê que aquilo ali tudo... Ah, eu acho que deve ser uma satisfação pessoal incrível, né? Você mexer com sonhos, né? Realmente é muito interessante. E é quando você consegue ter uma interação com a pessoa, aí você pode ter certeza que o resultado positivo, ele vem. A gente viu aí uns revestimentos de bambu, né? E agora a gente vai falar sobre os revestimentos de cerâmica. São muitas as opções, né? Nossa, a cerâmica hoje em dia, ela inclusive, ela até dá a opção de você ter madeira, tijolo, pedra em cerâmica. Então, assim, quem gosta de praticidade na aplicação, na durabilidade, na manutenção, a cerâmica, ela tá vindo aí com tudo. Ela tem, até esse tipo de que você tá vendo aí, que é um floral, parece um tecido, a cerâmica já chega também com esse tipo de acabamento. Gente, é muito Então, lindo. a cerâmica é o que tem de mais inovador tem o retrô que você está vendo aí, que é uma linha que você pode estar abusando, né, do retrô junto com o moderno. Então, a cerâmica, ela é o que há mesmo. Fica muito lindo. Realmente ela está vindo com tudo. Já o tijolo aparente também, ele dá um toque de rusticidade ao espaço, né? Isso, e tem tudo a ver com a nossa cidade, né? O tijolo aparente, as olarias, né? Eu acho que é um símbolo aí que Teresina precisa até utilizar mais para dar uma identidade à nossa cidade. Então, o tijolo aparente tem tudo a ver conosco. Também fica mais barato, né? Fica mais barato, é aconchegante, não tem uma pessoa que não se sinta confortável no ambiente de tijolo aparente, é muito aconchegante, né? E você pode utilizar ele, como você vê aí, com moderno. Quer dizer, você tem um ambiente totalmente sofisticado, mas você utiliza aquele tijolo aparente para quebrar aquela artificialidade, para dar mais aconchego, né? Então, o tijolo aparente pode usar, que além de você estar muito atual, né, muito atual, a gente tem aqui em Teresina em abundância. Então, não tem por que você ter medo de usar. Eu acho muito bonita. Eu acho muito bonito quando eu vou aí em algumas casas que eu vejo essas casas de tijolo aparente. Não é aconchegante? É aconchegante, aí aquela coisa que a gente legal. viu aí, mistura-se com o moderno, né? Exatamente. E olha como fica chique. E eu insisto em dizer, nossa identidade começou nas olarias, então por que não utilizar mais o tijolo aparente? Qualquer pessoa pode ter um cantinho de detalhe na sua sala com tijolo aparente. Agora, eu vi aí em algumas casas de amigos meus que eu fui, e essa semana eu fui numa casa que tinha um revestimento com pedras. Gente, eu fiquei impressionada. Eu digo, gente, eu não acredito no que eu estou vendo, porque são muitas as tonalidades, né? Olha, eu gostava muito de usar, assim, sempre eu utilizo pedras e eu gosto muito da pedra, não muito a pedra com corte reto, mais industrial. Eu gosto de utilizar a pedra na sua naturalidade, né, o mais próximo possível da sua extração. Né? Então, a pedra, quando você tem um jogo que nenhum outro revestimento consegue igualar, que é aquele jogo natural, é aquela volumetria natural. Você joga uma luz em cima de uma parede de pedra, o efeito é fantástico. É fantástico. Né? Então, assim, a pedra, eu gosto de utilizar a pedra em revestimento dentro de apartamentos. Quando eu comecei a utilizar isso, as pessoas ficam assim, nossa, pedra e tudo. Mas, olha, você traz aquele aconchego da casa para um apartamento, Na minha casa, a churrasqueira da minha casa, ela é revestida com pedras. Eu acho belíssimo. A pedra, nosso país é muito rico, né, em extração de pedras e tudo, então nós temos muita matéria-prima aí para utilizar, né? Ainda temos também as opções dos tecidos, né, que é o tecido do papel de parede. A nossa cultura, ela não é muito do papel e do tecido, agora está vindo com muita força, hoje em dia você encontra essa opção em todo lugar. Então, o tecido é interessante porque o tecido você pode comprar em qualquer casa que vende tecido. Né? Agora, o tecido ele tem uma particularidade, gente, a questão na hora de aplicar. A aplicação, você tem que chamar uma pessoa com experiência, né? Porque realmente você aplicar só, você até pode aplicar, mas se você tiver uma orientação de um profissional para isso. Em caso, né? eu apliquei tecido no meu quarto, na minha sala. E aí, mesmo eu procurando um profissional especializado, ainda notei assim
um errinho. Então, assim, tem que se ter muito cuidado com relação a isso, né? E assim, são poucos profissionais no mercado que aplicam também. Então, para você ver que também não é tão... É por isso que é bom ter um arquiteto, gente, porque o arquiteto, ele sabe aquele profissional que ele vai indicar, né, Virgínia? Assim, porque vocês têm os profissionais que realmente vocês indicam, e isso também é muito importante. A gente sempre procura estar trabalhando com o que tem de melhor no mercado, né? E assim, o tecido a gente pode utilizar muito em lavabo, por exemplo. Minha gente, ó, você tem um lavabo em casa, não trate ele como um banheiro, não. Trate ele com um elemento de surpresa, porque você faz um lavabo, é para visitas. Geralmente, quando você faz o lavabo, é para atender às suas visitas, né? Então, assim, trate o lavabo como uma peça de diferencial dentro da sua casa. E não precisa você tratar ele com revestimentos tradicionais. Utilize papel, utilize tecido, né? Porque se você der uma impermeabilização na parte de piso, subindo um pouquinho na parede, você já consegue colocar papel ou tecido numa parede de lavabo e fica super interessante. Agora tem os revestimentos com madeira também, que são Tem. muito bacanas também, né? A gente tem algumas fotos desses revestimentos que são utilizados a madeira, que eu acho belíssimo também. A madeira, ela é muito legal, tanto pela beleza visual, como pela acústica, pela questão térmica também, né? Então, assim, a madeira, ela é muito bem-vinda, não só porque ela agrega valor, não só visual, como também nessa parte que eu estou falando, de acústica e da parte térmica, né? Que ela dá um ar mais equilibrado no ambiente, né? Então, a madeira é outro revestimento muito interessante para você utilizar. Ai, quando eu vejo assim, um ambiente como esse, eu fico realmente apaixonada. Eu sou apaixonada, viu, gente, por casa. Assim, eu acho que a ambientação tem tudo a ver, eu acho lindo. É por isso que eu sempre gosto de trazer, viu, Virgínia, arquiteta aqui no programa, para falar sobre este assunto, porque o pessoal que está em casa adora, né? Quem que não gosta, né, de cuidar de si, cuidar do seu ambiente. E a casa da gente é onde a gente recarrega as baterias, então a gente precisa estar investindo nesse espaço, porque é retorno para a gente. Né? Com certeza. Agora, Virgínia, assim, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui o programa em casa e está pensando. E gostaria de fazer essa pergunta, porque eu me coloco também no papel de telespectadora. Se eu estivesse do outro lado da telinha, eu ia ficar me perguntando, ai, Carla, pergunta para a Virgínia, pergunta. Qual desses revestimentos que você mostrou que tem um precinho mais acessível para eu colocar lá na minha casa? Eu tenho certeza que muita gente está pensando nisso e eu não vou perder essa oportunidade. Não, olha, em relação a preço, você vai para o que o mercado oferece. Aqui em Teresina, a gente começa pela questão rústica. Tijolo aparente, bambus, então assim, o buriti, então você vai primeiro para isso aí. Isso aí qualquer pessoa pode encontrar. Se você for no Mercado Central, você pode estar encontrando fontes de revestimentos lá fantásticas a preços inacreditáveis. Então, sempre você procura o que o mercado está oferecendo. Aí depois vem as cerâmicas, porque tem uma gama de variedade muito grande, né? Aí depois vem as madeiras, mas realmente a parte rústica, ela tem um preço imbatível. Ai, que bom, gostei, viu? Adorei. Quero que você volte mais vezes aqui, É um viu? prazer. Nós conversamos aqui com a arquiteta Virgínia Moura, foi um prazer enorme ter você aqui com a gente.